Os piratas são figuras muito famosas do folclore mundial. Eles são retratados como pessoas cruéis, corajosas e, sem dúvida, não andavam conforme as leis da época. Mas, ao contrário do que muitos pensam, os piratas não são uma sociedade desorganizada que vive de qualquer forma. Na verdade, existem algumas tradições e costumes curiosos que cercam a sociedade dos piratas. No vídeo de hoje, separamos para você 10 tradições e curiosidades sobre os piratas mais bizarras da história. Antes de começarmos, deixe o seu like no vídeo e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Eu sou a Aline Rodrigues e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 10. O propósito dos brincos. O uso dos brincos por piratas é cercado de lendas e alguns significados. Historiadores dizem que os piratas acreditavam que os brincos poderiam proteger sua audição, já que estavam constantemente disparando canhões e ficavam em ambientes de intenso barulho. Além disso, os brincos tinham um propósito maior. Caso morressem, quem encontrasse os corpos com joias, geralmente de ouro e metais preciosos, poderiam usar para cobrir os custos do enterro. Alguns piratas até gravavam o nome do porto de nascimento nos brincos, na esperança de que alguém devolvesse seus corpos ao local de origem. Além de todas essas coisas, mais algumas superstições rodeavam os brincos piratas. Eles acreditavam também que poderiam prevenir a doença dos mares e também curar a visão ruim. Número 9. Barba em chamas. Se você está por dentro do mundo dos piratas, provavelmente já ouviu falar de um dos piratas mais famosos e cruéis de todos os tempos. Seu nome, Edward Teach, ou melhor, Barba Negra. Antes de atacar um navio inimigo, Barba Negra entrelaçava cânhamo em sua barba, uma espécie de fumo, e o acendia. Com isso, uma fumaça saía dos pontos acesos, tomando seu rosto e fazendo com que ele parecesse ainda mais demoníaco, de fato, aterrorizando seus inimigos. Além disso, Barba Negra usava um casaco vermelho e estava sempre armado com espadas, pistolas e facas. Muitos outros piratas se apropriaram desse estilo no intuito de parecerem assustadores. Número 8. Tapa-olho. Muitos piratas usavam um tapa-olho, mas se você pensou que todos que usavam o acessório haviam de fato perdido um olho, se enganou. Não são em todos os casos que os piratas tinham seus olhos arrancados. Eles eram usados para outra finalidade. Uma delas era a visão noturna. Enquanto um dos olhos estava habituado à luz solar, outro estava constantemente tampado. Logo, durante o período noturno, um de seus olhos conseguiriam enxergar melhor. Aliás, não era necessário nem mesmo ficar de noite. Durante o dia, eles entravam e saíam do convés, enfrentando claridade e escuridão, tanto do seu próprio navio como de navios inimigos. Número 7. Bandeira Vermelha. A bandeira pirata, conhecida como Jolly Roger, é a mais conhecida entre os piratas. A caveira e os ossos cruzados são inconfundíveis e significam que o navio está prestes a fazer um ataque. Mas a bandeira mais temida dos mares era, na verdade, as bandeiras de cor vermelha. Um navio içando esta bandeira significava um grande perigo para quem decidisse entrar em conflito com eles. Isso significava que nenhuma piedade seria dada ao navio invadido e todos a bordo não teriam chances de sobreviver. Geralmente essa bandeira era usada pelos piores barcos piratas da história. Número 6. Disciplina. Os piratas poderiam não seguir as regras impostas por sociedades e reinos da era que habitavam os mares, mas internamente eles tinham muitas regras e deveriam seguir uma rígida disciplina, como por exemplo, uma tomada de decisão, distribuição de tarefas ou como um saque seria dividido. O entendimento mútuo entre eles fortalecia a unidade do barco.
Além disso, eles tinham eleições democráticas mediante conflitos internos, e qualquer um que quebrasse as regras era punido severamente. De fato, eles eram mais disciplinados que muitas sociedades conhecidas. Número 5. Brigada Feminina. Algo que talvez você não saiba sobre os piratas é que eles não foram somente homens. Existiram algumas mulheres piratas que foram muito influentes e impuseram seu respeito nos mares. Como, por exemplo, a famosa pirata Anne Cormack, uma irlandesa que, após ser deserdada pelo pai, seguiu para as Bahamas, a bordo de um barco pirata com seu então esposo, que era pirata. Anne não estava sozinha em sua caminhada. Uma de suas mais fiéis companheiras foi Mary Read, uma inglesa que durante sua juventude se passou por homem por um bom tempo para viver entre os piratas. Por volta de 1720, as duas se encontraram e formaram uma forte dupla a bordo do navio Revenge. Número 4. Seguro de vida. Algo que provavelmente você também não sabia é que os piratas tinham uma espécie de seguro de vida. Há muitos anos, quando nem se pensava em plano de saúde ou seguro de vida, os piratas já estavam colocando essa ideia em prática. Naquela época, a medicina não estava tão avançada, principalmente no meio do mar. Então, como os piratas se asseguravam? Da seguinte forma: se um membro do corpo fosse fraturado, ele recebia uma quantia por isso. Se algo pior acontecesse, como a perda de um membro, por exemplo, esse valor seria bem maior, assim como a perda de visão e outras ocasiões. Segundo contam, os integrantes da tripulação poderiam escolher entre dinheiro ou escravos, de acordo com a gravidade do ferimento. Número 3. Casamento gay. Séculos atrás, o termo homossexualidade não estava nem perto de ser criado. Porém, os piratas já estavam bem avançados quanto a isso. Em 1600, o casamento gay já era permitido entre eles. Essa associação entre homens do mesmo sexo se chamava de matelotage, que significa algo como marinheirismo, em que o casal de piratas compartilhava suas posses e saques e também eram herdeiros legais um do outro. Pesquisadores explicam que um dos motivos para essa prática era o fato de haver somente homens no convés, pelo menos na maioria dos navios, e pelo fato de se isolarem do resto do mundo por muito tempo. Alguns afirmam que esses casamentos eram apenas para compartilharem suas fortunas. Já outros que realmente houveram relações amorosas e, inclusive, as prostitutas eram divididas entre os dois. Número 2. Nada de prancha. Desenhos animados, filmes e muitas lendas contam que os piratas faziam seus reféns e prisioneiros andar na prancha como forma de tortura e extermínio. Porém, ao que parece, esses atos podem ter sido apenas criados por escritores de ficção. Não se tem, de fato, relatos que sustentem essas afirmações. Na verdade, os piratas adotavam outros tipos de tortura nos casos em que não matavam seus inimigos rápido. Então, agora você já sabe que andar na prancha é mais ficção para compor as histórias que realmente uma verdade. Número 1. A pior forma de descarte. Ao contrário de andar na prancha, as formas de matar que os piratas usavam poderiam ser bem piores. Uma delas era deixar as pessoas em massas de terra totalmente isoladas, como pequenas ilhas ou rochedos no meio do mar. Essa foi considerada uma das piores formas de morrer por eles, pois era de uma forma lenta. Além disso, eles faziam outras coisas para deixar a estadia do pirata abandonado ainda pior. Eles geralmente o deixavam com uma pequena quantidade de água e uma arma carregada para o próprio homem se matar. Alguns até conseguiam sobreviver ao serem resgatados por tripulações diferentes, mas era algo bem raro. Bom, essas foram algumas tradições e curiosidades piratas mais bizarras de toda a história. Deixe nos comentários qual delas mais te impressionou e também o que você achou do vídeo de hoje. Não se esqueça que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal.
Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!